um irmão que nós conhecemos, inclusive o irmão Paulo de Garanhuns também conheceu, no Massal e o irmão João, homens de Deus que tiveram experiência, uma coisa assim. Para o momento, a Ana Neide também conheceu, Rosilma, nós fomos a João Pessoa, né, Ana Neide? Lá no Farol, acho que também foi também. Isso, nós conhecemos ele lá com experiência, uma experiência assim, surreal, né? Coisas de outro, não é para aquela época. Poucas pessoas compreenderiam, e nós entendemos isso e admiramos muito, mesmo sem tomar posse daquela vida, daquele entendimento do que eles decidiram, mas foi uma experiência muito forte com o Pai, consequentemente também com Cristo, mesmo que nós não entendíamos ainda essas definições que hoje para nós já tem clareza, né? Em entender Jesus, Cristo, e o Pai é o Elion, e Deus e Ave. Nós temos um entendimento, isso está mais claro na nossa mente hoje. Mas eles tiveram uma experiência que chamou muito nossa atenção, sabe, Manoel? E um desses irmãos, Massal, ele foi militar da Marinha do Brasil por 30 anos, e foi reformado e teve essa experiência e começou a caminhar com o primo dele, irmão João, e ambos tiveram experiência com Cristo maravilhosa. E ele compôs alguns cânticos, né? Então, pelo entendimento que ele tinha, no nível de entendimento dele, ele trouxe algumas letras e a gente fica sem compreensão. Hoje, para nós, sim, faz muito sentido tudo que ele cantava já nos anos de 90, 87, 88, né? E desse tempo para cá, assim, até quando ele conosco, ele tem, foram experiências que a gente muito admirou e também comungamos com ele em muitos pensamentos. E ele fala, o canto que eu cantei no início e tratei a respeito dele, é que ele retrata a Nova Jerusalém totalmente diferente da forma que sempre foi passada, somente para nós que a gente teve experiência com igrejas e denominações, né? A forma como era apresentada a Nova Jerusalém, né? E hoje, com o entendimento que nós temos, nós vemos diferente. Eu, pelo menos, acredito que nós tenhamos essa consciência diferente do que foi mostrada, né? O que é a Nova Jerusalém? Quem é a Nova Jerusalém? Como ela há de se manifestar? O texto lá fala que é uma cidade que ela desce, ela é instaurada aqui na terra, e nós vamos habitar com ruas de ouro e aquela coisa toda, né? Aquelas preciosidades. E o texto lá fala assim, dá uma ideia de que seja isso, o pensamento. Mas a gente entende que isso é uma questão bem espiritual, está ligada, essa ligação totalmente direcionada do seu corpo multimembrado, assim também como nós temos na consciência hoje, e trabalhamos esse pensamento, uma cidade também de habitação. É uma habitação comum nossa com o Pai, né? E a gente começa a entender a questão do templo, do tabernáculo. Ele traz essa letra de uma forma bem aprofundada, e a gente tem meditado, né, na letra desse cântico e no livro das Revelações também, no texto bíblico, para ter toda essa compreensão de como se dá. A gente está trabalhando uma linha de raciocínio, Manuel, no amor, postada, direcionada para o amor ágape, o amor do Pai, manifestada para nós através de Cristo Jesus, por tudo que ele passou, e ele venceu a morte e ressuscitou. E agora nós estamos trabalhando esse amor em Cristo, manifestando isso dentro de nós. Ou seja, nós estamos trazendo do alto esses atributos gloriosos para manifestar em nossas vidas hoje, aqui na Terra. Nós não estamos esperando
um momento que iremos subir e ter esse encontro. Esse encontro está acontecendo hoje conosco, com Cristo, em praticar, em viver esses atributos celestiais, de amor, de paz, de bondade, de amor, né? De verdade, de justiça. Então, são atributos que Cristo manifestou, nos mostrou esses atributos, essa nova vida, essa nova performance. E nós estamos atribuindo isso para nós hoje, vivendo isso. Então, esse encontro, ele acontece todos os dias. Nós estamos nos encontrando com Cristo. Todos os dias nós nos alimentamos de Cristo. Todos os dias nós estamos vivendo essa nova vida em Cristo. Então, nós estamos tabernaculando com Ele. Nós somos o seu templo. Ele é a nossa luz. Essa cidade ela está sendo construída através de nós. Nós estamos nos juntando, fazendo real esta grande cidade, esta santa cidade. Um local de habitação, onde que nós habitamos, vivemos e o Espírito habita conosco, né, esse tabernáculo. Eu creio e eu observo, Manuel, que é isso, é essa profundidade. É isso que está nos levando a perceber, a entender. Eu creio que todos nós estamos tendo essa percepção, esse entendimento. Eu vejo que é interessante que dentro desse contexto, todos que vieram, né, antes de nós, por exemplo, né, fizeram um bom trabalho, tiveram um empenho, tiveram uma dedicação e mantiveram a fé positiva. Muitos deles tiveram a fé positiva para crescer, para estabelecer, não é? E quando você estava falando, até eu tinha entendido de que você tinha falado também de David Bohm. Aí eu estava imaginando aqui a respeito disso, porque imaginando assim alguém que chega a uma porta de entrada. Você vai entrar em algum lugar que tem uma porta que está fechada. E você tem uma grande expectativa de que aquela porta vai ser aberta, mas você não tem como abrir aquela porta. Você vai conseguir não abrir. Aí chega alguém que tem uma chave, bota a chave ali na fechadura e gira a fechadura. E aí abre a porta, né? Aí uma vez que a porta está aberta, é só entrarem, né? E tomar posse, sair para frente, né? Tocar e desempenhar o que tiver que desempenhar e tá ali para frente. Eu vejo que é o que tem acontecido com a gente, né? Amém, mano. Perfeito. Todos que vieram tiveram a sua participação nessa caminhada, né? Eu falei num áudio, acho que hoje que eu falei isso, a respeito da construção. A gente chega para construir alguma coisa, né? Você chega para lá, o terreno está lá todo desconcertado, né? Como a palavra diz que a terra era sem forma e vazia, mas alguma coisa teria que ser feita, não é? De repente ela começou a tomar forma. Então, a construção é a mesma coisa. Nós chegamos a construir, você vê lá o terreno, você vai ter que trabalhar no terreno. Aí você vai trabalhar no terreno, você vai botar o terreno em ordem para iniciar, né? Fazer a fundação e daí fazer uma grande casa ali, naquele local. No áudio que eu gravei, acho que é isso, eu falei mais ou menos do decorrer do tempo, né, dessa construção, né? As fases da construção, até chegar os últimos detalhes, que é os acabamentos, né? E até o momento de você poder entrar para morar naquela casa. E eu vejo isso como essa grande construção que o Papai do Céu começou
que Elion começou lá no princípio, quando a terra era sem forma e vazia, né? E dali ele começou uma grande construção. E essa construção veio passando por diversas fases e chegando até a fase, né, do, como eu acabei de dizer, o acabamento final, os detalhes final dessa construção, não é? E aí é essa casa que está sendo construída, que está na fase de acabamento, já quase no ponto de habitação, que eu acredito que já esteja no ponto de habitação, é a habitação dele, ele habitando em nós, nós sendo essa casa, essa grande edificação, não é isso? Mas, voltando para os demais, tiveram antes de nós, todos batalharam, tiveram expectativa, tiveram a fé, o empenho para que chegasse o momento de habitar essa casa. E quando a gente vê aí o trabalho, né, no ano 2000, aí, mais ou menos, ou até um pouquinho antes, quando o David Bowie apareceu, e tudo que eu imagino a respeito disso ele chegou com aquela chavezinha, falou, a chave que vocês precisam é essa aqui, vocês vão ter que abrir a porta, pode girar a chave e entrar. E aí eu vejo essa grande manifestação de fé, dedicação, disposição mental de cada um, esse empenho que a gente está tendo hoje para reunir o corpo de Cristo, né? Fazer com que o corpo de Cristo, né, seja essa grande importância para nós no dia de hoje. É por isso que eu coloquei, né, fiz essa colocação aí. Amém, mano, é isso mesmo. Amém, Manuel? Perfeito. Eu conheci Nassau, irmão Massal, né? Conheci irmão João, tive o prazer de conhecer irmão João, conheci irmão Benedito, né? 3 homens que na época deles estavam um pouco à frente da igreja, ou do que se pregava na igreja, né? E eu sempre fui meio buscador de coisas diferentes, né? Eu nunca me conformei com leite, eu sempre queria algo mais, né? O Ibó foi um desses homens também que teve um pouco à frente da sua época, que hoje eles estão atrás do que nós estamos vendo. Essa é a realidade, né? Eles foram uma base para o que a gente hoje está vivendo, né? Infelizmente, eles estavam isolados, né? A gente ia lá em João Pessoa, irmão Massal era sozinho. Eu fui visitar ele umas 2 ou 3 vezes para conversar com ele, só tinha ele e ele, né? E ele conversava com a família e ninguém escutava, porque era loucura, muitas loucuras que ele falava, né? Irmão João era outro louco, né? Que deixou um emprego muito bom no Banco do Brasil para sair vivendo experiências com Jesus pelo mundo, né? Andando pelo mundo. Né? E tinha irmão Benedito que, onde chegava, ficava pregando, né? Aquilo que ele via e que ele cria em Cristo. Né? E o David, que, como o Manuel falou, trouxe uma chave muito importante que faz com que a gente entenda um pouco melhor a Bíblia, né? Os nomes de Deus e como Deus se relacionava com esses nomes e as épocas. Né? E hoje a gente tem essa vantagem de ler a Bíblia e saber por que Deus agiu daquela maneira naquela época e com aquele jeito, com aquele povo, né? Porque ele reagia àquilo que ele era chamado e convocado, né? Pelo seu nome, né? Aí eu olho hoje aqui, nós temos 9 pessoas reunidas no sábado à noite, né? Que a gente podia estar fazendo qualquer coisa, né? Numa pizzaria, comendo uma pizza, ou conversando com amigos, ou assistindo um filme, né? Mas estamos aqui reunidos porque a gente crê em alguma coisa, em algo diferente. Crê no mover de Deus em nossas vidas. A gente crê em Cristo Jesus, morando em nós, como o Manuel falou, né? Uma nova morada sendo construída, né? E parece loucura, né? Mas na época de irmão Benedito, ele não tinha a visão de corpo de Cristo.
Na época que de irmão Massal, ele não tinha visão de corpo de Cristo. Na época do David, ele não tinha visão de corpo de Cristo. Na época de irmão Benedito, ele não tinha visão de corpo de Cristo. Eram homens isolados. Eles e eles. Hoje, nós temos 9 pessoas aqui que têm a visão do corpo de Cristo multimembrado. Muito mais forte. É algo tremendo isso, né? Quando a gente tomar consciência e posse disso, gente, vai ser algo tremendo que a gente vai fazer na Terra. Vai tomar consciência realmente do que é o corpo de Cristo multimembrado. Porque eu acho que a gente ainda não tem essa consciência. A gente ainda não está com total revelação do que isso representa, né? Hoje, Luiz Antônio botou um videozinho muito emocionante, né? O vídeo de Luiz Antônio. É de chorar, né? Bota uma criança israelense, bota uma criança palestina se abraçando e pedindo paz. Resolve isso. Ajuda, vai trazer paz. Parou a guerra. Aí bota várias crianças de vários mundos. Eu quero paz, eu quero paz, eu quero. Resolveu. Trouxe paz. Né? Os homens só querem mexer no nosso emocional. Faz um videozinho, vai ser premiado por aquele vídeo. E aquilo se esquece. Não serve de nada aquilo. Aquilo é balela. Aquilo é mentira. Aquilo é a verdade, é a realidade do mundo. Agora, o mundo realmente geme pela paz. O mundo está gemendo pela paz. E aquilo trouxe uma tristeza profunda no meu coração, quando eu vi aquele vídeo. Não trouxe alegria e emoção, não. Me trouxe tristeza, vontade de chorar. Porque o mundo está gemendo por nós, pela manifestação desse corpo, que pode transformar aquilo e trazer realmente paz à Terra. E foi aquilo que eu declarei. E eu esperava que outros irmãos começassem a declarar que Cristo Jesus traria paz através da nossa palavra, das nossas declarações. Fica todo mundo calado. Sabe por quê? Porque a gente tem vergonha de falar e aquilo não acontecer. A gente tem vergonha de se mover em Cristo. A gente tem vergonha de se mover em Deus. Ou medo. Né? Mas quando Deus colocou aquilo no meu coração, de eu declarar paz sobre a terra, declarar que os governos vão se dobrar ao poder de Cristo, à sua justiça e o seu reino, eu estava crendo e tenho certeza que isso vai acontecer. É verdade. Porque isso não é uma palavra de Paulo, é uma palavra de Deus. Deus quer que isso aconteça, Ele quer trazer a paz. Agora, essa paz só vem através de nós. Quando nós declararmos em corpo, em unidade, essa palavra. Temos que ter essa revelação do corpo de Cristo. Temos que saber que somos juntos, somos o portão de 3 dobras, né? Que a palavra fala, que não se quebra, não se arrebenta. Né? Então, hoje a gente tem essa unidade, tem essa visão, gente. Né? Aí fica aplaudindo um vídeo que não vale nada. Aquilo não serve de nada, não vai trazer paz, não vai trazer nada. Daqui a 5 dias, ninguém lembra mais daquele vídeo. Porque só mexe no emocional das pessoas. Não mexe no espírito, na vontade realmente de mudar, de ver paz no mundo. Essa que é a verdade. Então, vídeo por vídeo, qualquer um pode fazer. Né? Bota 2 criancinhas se abraçando e pedindo paz. Né? Bota 2 velhinhos se abraçando e pedindo paz. Resolve? Não resolve. Agora, a palavra viva, eficaz, que está dentro de nós, que se chama Cristo Jesus, sendo expressado através da nossa boca, isso produz paz. Isso realmente vai produzir paz. Vai trazer a paz no mundo. Vai trazer a manifestação da justiça do reino do Pai para o mundo. Vai trazer transformação dos corações dos governantes. Né? Quem foi que endureceu o coração de Faraó? Foi o diabo? Foi Satanás que endureceu o coração de Faraó para não liberar o povo? Não. Quem move corações dos governantes é Deus. E Deus vai fazer isso através de nós, da nossa declaração hoje, gente. Amém. Da nossa manifestação. Tá? Amém. E ficar calado, sabe o que você está fazendo? Você está cooperando para a não paz no mundo. Para que continue do mesmo jeito. Simplesmente isso, né? Temos que abrir nossas bocas e começar a declarar vida, vida, vida,
justiça, justiça, justiça. Isso vai ser criado no mundo espiritual. Eu até fiquei depois pensando aqui durante o sábado, né? Puxa, adiantou fazer isso, Deus? Declarar a paz e declarar que os governos vão se dobrar à tua justiça e ao teu poder. E ele disse, continue fazendo. Continue declarando. Continue Amém. falando. E eu continuei falando e declarando. Porque eu creio nisso. Eu creio no poder da palavra de Cristo Jesus em nós. Não em mim. Porque Paulo só não faz nada. Mas Paulo, em Cristo, e junto do corpo multimembrado, tem poder de declarar e transformar vidas, nações e o mundo. Então, é mais ou menos isso que eu queria falar, né? É mais um desabafo do que verdadeiramente uma palavra, né? Então, vamos declarar a paz realmente, né? Vamos ver aquele videozinho e se comover pelo mundo. E não simplesmente porque as criancinhas estão pedindo paz no vídeo e se abraçando. Mas veja quantas pessoas já morreram nessas guerras. Né? Quantas vidas foram perdidas. Né? Então, é por aí, né? Quantas pessoas estão morrendo de fome, né? Aí a pessoa fala, está morrendo não sei quantas pessoas na guerra de Israel e Palestina. Quantas pessoas estão morrendo no Brasil? Nos morros do Rio, de São Paulo, de Recife, de Salvador. Essa violência urbana que nós temos aqui. E eu estou declarando paz sobre a minha terra, declarando paz sobre Garanhuns, paz sobre o meu estado, paz sobre a minha rua, sobre os meus vizinhos, né? Eu estou feito um louco sozinho aqui, né? De vez em quando arrodeando a casa e declarando paz sobre os vizinhos, sobre Garanhuns, sobre o Brasil, sobre os irmãos, né? Sobre as nossas famílias, nossos filhos, transformação de coração, de mente, né? De vida. E não vou parar, porque o Papai do Céu disse que não é para eu parar. Né? Eu posso até ser uma voz que clama no deserto, ser um João Batista, mas eu vou continuar sendo João Batista. E crendo que muitos vão se levantar e se juntar ao João Batista, que está crendo nisso. Amém. É mais ou menos isso, né? Então, amém por isso, né? Então, estamos juntos. E é isso. Nós não estamos isolados, não somos um só, né? Mas somos nós. Toda vez que eu falo nós, porque eu creio que esse corpo se manifestando vai trazer vida sobre a terra, vida sobre as nações. Vai trazer Cristo Jesus o seu reino, a sua justiça, porque nós somos a justiça de Cristo Jesus aqui na terra. Então nós vamos trazer essa justiça para a terra. Não para condenar os homens, mas para que seja convertido os corações dos homens. É o que eu falei. Não, se for morrer o ímpio, eu vou ser o primeiro a morrer junto. Mas se for para morrer a impiedade do coração, eu estou na primeira fila lá também. Porque eu quero que essa impiedade saia da minha vida e do meu coração. E só a expressão do amor, ágape, seja vista em minha vida e nas minhas palavras. Amém. É isso. Só mais um desabafo, gente. Pode, se alguém quiser falar alguma coisa, vou fechar o microfone. Então, Paulo, eu vejo muito bem o que você falou aí, muito bem, muito aplicado, viu? Uma das minhas buscas, as minhas declarações todos os dias de manhã e no meio do dia, quando eu estou almoçando, ou à tarde, quando estou jantando, a respeito, né, da a paz mundial, a paz no mundo. Uma das minhas orações é que essa é a justiça do Pai, que Ele reine com a sua soberania, que Ele estabeleça a tua justiça. E é isso que nós estamos buscando, é isso que nós estamos convictos que é Ele em nós que vai estar estabelecendo isso. Não é as figurinhas, não é os quadrinhos, não é aquela coisa levando para o lado religioso para mexer com o emocional das pessoas, conforme você disse, porque na verdade é isso que estão tentando fazer para desvirtuar as mentes,
né? E não é isso. As coisas têm que ser à base da verdade, não é só uma coisa aí enganosa, né? Para estar envolvendo as pessoas ao engano, porque não é assim mesmo. Vai envolver muito mais do que isso. Vai envolver fé, amor, declaração, justiça, paz, vontade, disposição mental, é o querer, no nosso dia a dia. Estabelecer a vontade do Pai, que até na oração, o Pai Nosso fala, né? Que seja feita a tua vontade. É isso que nós queremos. Não queremos outra coisa. Seja feita a vontade. Nós somos levantados para isso. Nós estamos aqui para isso, no respaldo da construção, é isso. É isso, nós estamos aqui para o respaldo da construção. E o respaldo da construção é o quê? É dar fim a toda a enganação, toda a injustiça, aniquilar todo o mal, é passar o rodo mesmo de fora a fora, certo? Não é enganar ninguém, nem iludir ninguém. E às vezes eu fico até um pouco aborrecido quando eu vejo alguns irmãos ainda, né, no grupo mesmo, mandando mensagem dos quadrinhos, das figurinhas, mostrando às vezes a cara de Jesus, como fosse Jesus, né? Uma hora crucificado, outra hora aquele Cristo morto, aquela coisa. Não é assim. Não é isso que nós estamos buscando. Porque nós já temos a consciência e a convicção de um Cristo vivo que habite em nós, que habita em cada um de nós. Não é a figurinha, mas é a convicção que temos dentro de cada um de nós, de estabelecer a vontade de Elion sobre a terra, sobre todos os cantos da terra, seja em Israel, seja na Palestina, seja onde for, porque a justiça é uma só, o reino é um só. Não tem reino no Brasil e não ter o reino na Rússia, no Irã e qualquer um desses povos mal que tem para lá. O reino é um só. O reino tem que ser estabelecido sobre a terra. E é isso que eu quero, é isso que eu espero, é isso que eu busco. E também, aproveitando, né, essa sua fala, incentivar a todos os nossos participantes desse corpo, desse grupo, que estejam voltados para isso. A paz na terra depende de cada um de nós, depende de mim e depende de cada um de nós. Amém.